Cooper Flagg vai ser a nova cara americana da NBA? Será que ele é tudo isso mesmo que estão falando, que as expectativas trazem para ele ser a primeira escolha do draft que acontece nessa quarta-feira? É isso que a gente vai falar aqui hoje, além de alguns outros personagens também que a gente tem que ficar de olho nesse draft de 2025. Eu sou Guilherme Giovannoni, você está acompanhando aqui o Papo DR, a análise do Guizão. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e ativa as notificações que a gente vai fazer bastante análise aqui enquanto a temporada da NBA não volta, sobre mercado, sobre escolhas de draft, sobre treinamentos, enfim. WNBA vai ter aqui também, então fica ligado que vai ter muito conteúdo, né? Lembrando que esse vídeo fica lá na playlist Análise do Guizão e tem as outras playlists nossas lá também, como vlog, como o nosso Papo DR, o nosso podcast diário que você acompanha aqui comigo e com a Gabriela. Bom, vamos começar aqui, né, que o Cooper Flagg, ele é quase que uma unanimidade em ser a primeira escolha aí desse draft, né? Quem tem a escolha é o Dallas Mavericks. Tudo indica que o Dallas vai escolher o Cooper Flagg, não faria sentido já que ele tem tudo para ser, né? E aí eu já começo dando a minha opinião, ele tem tudo para ser realmente uma grande estrela na liga, né? Um jogador de 2,8 metros aproximadamente, pode jogar na posição 3, pode jogar na posição 4, tem capacidade para levar a bola, tem habilidade para arremessar de 3 pontos, né? Então eu vou trazer já alguns números para vocês aqui da temporada do Cooper Flagg com o Duke, né? É o único ano que ele fez com a universidade. Foram 37 jogos, 19,2 pontos, 7,5 rebotes, 4,2 assistências, arremessando aí para 48% do arremesso de quadra e para 38% do arremesso de 3 pontos. E aí como é que ele se encaixa? Ah, mas Guilherme, ele defende bem? Defende, porque ele tem aqui médias boas de roubos de bola, médias boas de toco, ou seja, ele é um bom protetor de aro. A situação que ele pode talvez sofrer um pouco é uma situação de troca onde ele tem que pegar um cara mais rápido, mas ele tem capacidade para sustentar bem. Não tô falando que ele vai anular o cara. Ninguém é perfeito. Se fosse perfeito, o que é? Michael Jordan? Né? Não, calma. Mas ele é um bom defensor, sim. E eu acho que a situação em que ele vai entrar num Dallas Mavericks que sofreu muito na temporada passada pela saída do Luka Doncic, eu acho que é bastante favorável, né? Então o time do Dallas está carente desse novo ídolo. Ah, mas eu sei, chegou o Anthony Davis, o Kyrie Irving, mas eles estavam muito apegados ao Luka Doncic, né? Um cara que veio via draft, um cara que se identificou com a cidade, e talvez o Cooper Flagg seja esse jogador, com a questão que ele não vai ter a pressão de ele já ser o cara do time logo nessa primeira temporada. Exatamente, porque você tem um Anthony Davis, você tem um Klay Thompson, o Kyrie Irving, é possível que ele volte ali para janeiro, né, da lesão dele no joelho, né? Então vai ser um bom time e ele vai ter bastante espaço. Porque, claro, quando você tem Anthony Davis, você tem Klay Thompson, você coloca os principais marcadores nesses jogadores. E talvez tenha bastante espaço para o Cooper Flagg ter bastante volume de jogo, que eu acho que é isso que é importante também, né? Então ele vai poder jogar com o Anthony Davis jogando na 5, ele na 4, com o Anthony Davis jogando na 4, o Gafford na 5 e ele na 3. Quer dizer, o Jason Kidd vai ter uma série de opções para colocar o Cooper Flagg, inclusive tem um time muito alto, que eu acho que hoje está cada vez mais importante para você ser um time competitivo. Então, para mim, sim, se você tinha alguma dúvida, para mim, Dallas vai escolher o Cooper Flagg na primeira posição e o Cooper Flagg tem tudo para ser uma estrela e já tem um destaque nessa primeira temporada. Porque com a chegada do Cooper Flagg, o Dallas deve trazer mais algum armador, enquanto o Kyrie está fora, esse time vai ser competitivo desde o começo. Outro jogador que eu quero destacar aqui para vocês é o Dylan Harper. Dylan Harper, ele é filho do Ron Harper, que foi tricampeão com o Chicago Bulls lá nos anos 90, né? No segundo tripit, o Ron Harper estava nesse time, né? E o filho dele aqui jogou pelos Rutgers, apenas 19 anos, é um ala armador, tem 1,95 m aproximadamente. Eles colocam aqui em pés e polegadas, é um horror isso aqui, né? Mas ele teve bons números aqui em relação à última temporada, com 29 jogos, quase 20 pontos de média, 4 assistências, 4,6 rebotes.
tem muita qualidade ofensiva, tem inteligência de jogo, precisa melhorar um pouquinho na questão de ser mais consistente no arremesso de 3 pontos, mas isso é uma coisa que ele pode trabalhar. Não é que o arremesso é ruim, né? O cara arremessa, sei lá, 18%. Não, ele arremessou para 33%. Então tem margem de melhora bastante aqui. E quem tem a segunda escolha de draft é o San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs tem o De'Aaron Fox e tem o Stephen Castle, que foi muito bem, foi a temporada de calor do Castle. Essa daqui acho que ele até ganhou o calor do ano, né? Ganhou o calor do ano. Mas o San Antonio provavelmente queira pegar o melhor talento possível. E aí colocar os dois para jogar junto, um dos dois vem do banco, né? Ou eventualmente ver como é que funciona no começo e eventualmente usa um dos dois para trocar lá na frente. É um talento bastante interessante para a gente ficar de olho. Com no Apple, esse é o nome da fera, difícil até de falar porque tem um camudo aqui, né? Mas ele é um lateral que jogou em Duke esse ano, né? Apenas 19 anos, vai fazer 20 anos no final do ano aqui. 1,96 m ele tem e um ótimo arremessador. Aliás, esse é um jogador bastante interessante porque ele jogou como companheiro de equipe do Cooper Flagg, né? E as médias dele são 14,4 pontos, arremessando para 48% de quadra, para 40% de 3 pontos. Só que eu acho que esses números eles acabam sendo um pouco subestimados pelo fato que ele jogou com um cara que era o melhor jogador da classe dele, do universitário, que é o Cooper Flagg. É lógico que o cara vai ter mais volume e acaba tirando um pouco do volume do No Apple aqui, né? Então, é um jogador que é bastante interessante porque ele é alto, arremessa, defende bem, tem qualidade de passe, tem qualidade para driblar essa bola. Então, assim, muita gente pode se interessar e ele pode até, eventualmente, sair na terceira posição aqui desse draft da NBA. Ace Bailey é um jogador que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha, né? Tem muito potencial, é alto, 2,8 metros, joga de lateral, tem um arremesso confiável, apesar de que pode melhorar principalmente a bola de 3, mas é um cara grande, com envergadura, pode defender bem, só que é um jogador inconstante, é um jogador que precisa aprender a jogar sem a bola, né? Ele precisa ter a bola na mão, ele quer esse protagonismo, né? E as últimas notícias é que ele acabou não querendo fazer os trains, né? Os treinamentos com algumas equipes, né? E o pessoal começou a achar um pouco meio estranho isso, então ele acabou caindo um pouco aí nesses mock drafts que tem, né? O pessoal que vai fazendo aí essas possíveis, quais posições os jogadores vão sair ou não, exatamente por causa desse perfil que o pessoal não gosta muito. Aqui, jogador que eu tô contratando aqui, eu vou ter problema com ele? Ele vai saber ser um bom companheiro? Ele vai ser bom de vestiário? Tudo isso, hoje em dia, as franquias estão analisando, né? Porque se você escolhe um jogador que tem um perfil interessante e que ele é, a gente fala, coachable, né? Treinável, né? Que tem condição para melhorar, ele tem esse perfil que gosta de treinar frequentemente, né? Não simplesmente, cheguei na NBA, tá bom, não preciso mais melhorar, já ganhei meu contrato de milhões. Não tô falando que é ele aqui, tá? Mas tem, assim, eles ficam muito atentos a esse tipo de perfil. Então, o fato dele negar alguns treinos com algumas equipes acendeu uma luzinha amarela ali, no geral, para esse draft. Mas é um cara que tem um potencial gigantesco, que pode, sim, trazer um impacto para uma equipe, principalmente se pegar aquelas equipes que estão lá para baixo, né? Charlotte, Washington, enfim, esses times que estão carentes de uma grande estrela, talvez ele possa fazer diferença. E o último jogador que eu vou falar aqui é o que me intriga bastante. Talvez ele não seja nem escolhido entre as 10 primeiras, mas é um cara grande, que é o Kaman Maluat, né? Ele que é do Sudão do Sul, tem 2,12 metros, já estava jogando em Duke também, ou seja, mais um jogador de Duke. E ele tem, assim, um jogador, além de ser grande, tem qualidade próximo à cesta, né? Tem o que a gente fala de touch, né? Sensibilidade na ponta dos dedos para finalizar bem, extremamente atlético, ótimo protetor de aro, né? E que hoje é o tipo de jogador que toda a franquia da NBA está buscando para ser o pivô. É um cara que corre bem, atlético, não precisa da bola, não vai jogar tanto de costas para cesta, se bem que ele pode desenvolver esse tipo de característica também, ainda mais sendo um cara
tão grande e tão atlético, você pode eventualmente aproveitar nas vantagens de tamanho com ele ali também, né? Os números dele assim não são grandes coisas também. Tá jogando fora ali 2 companheiros dele que vão estar nesse draft, né? Qual o volume de jogo que esse cara ia ter? Não muito, né? Mas ainda assim, 8,6 pontos, 6,6 rebotes, 1,3 toco por jogo, né? Jogando lá pela Universidade de Duke, chegaram até a final, acabaram perdendo na semifinal, eles perderam a semifinal do Final Four, né? Para a Universidade de Houston, de uma maneira incrível, né? Mas é um jogador extremamente interessante, não completou nem 19 anos, ainda vai completar agora no final do ano, e pode ser um jogador que pode fazer sim uma diferença para uma franquia. Quantas franquias vocês estão vendo aí que estão precisando de pivô? Não é seu Lakers. Isso é uma delas, né? Mas tem um monte, né? O Lakers, eu não sei se ele cai tanto assim nesse draft para que o Lakers tenha a possibilidade de escolher o Maluak aqui nessa escolha de draft. Eu acho um jogador bastante interessante que tem um potencial de crescimento gigantesco, tem margem de melhora, né? E já mostrou o quanto ele melhorou nesse único ano que ele jogou na Universidade de Duke. A gente viu ele jogando nas Olimpíadas também do ano passado pelo Sudão do Sul. Então é um jogador extremamente interessante. Quis trazer só esses jogadores aqui para a gente dar um contexto de draft. Tem muita coisa para a gente ver. Nós não temos brasileiros nessa seleção de draft aqui, ou seja, pelo menos cotados, né? Mas esse aqui eu gostei. Eu queria trazer alguns destaques ao lado do Cooper Flagg, que eu acho sim que tem tudo para ser uma estrela na NBA nos próximos anos. O que você acha? Comenta aqui para mim. Acha que o Dallas vai trocar o Cooper Flagg ou não? Vai fazer mais uma loucura? Ou se você acha que o Dallas com o Cooper Flagg já vira um candidato ao título? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!